Muito bom dia, pessoal! Começando mais um dia maravilhoso. Olhei para lá porque está uma janela exposta lá, um dia maravilhoso brilhando lá fora, e o nosso dia de negócios com certeza vai ser, já é, espetacular. Começamos então aí com algumas informações importantes, lembrando ao pessoal do grupo que eu já coloquei lá no Telegram e coloquei lá no Instagram, tá? Luciano SS Trader, procura lá no Instagram, Luciano, tudo junto, SS Trader, tá lá os pontos mais importantes, inclusive essa tela que está aparecendo aqui, esses dados que está aparecendo aqui, previsão de abertura, preço justo, o dólar cotado frente ao real lá em Chicago, tá? Esses dados estão lá no Instagram. Pode mudar até a abertura? Infelizmente pode mudar até a abertura, tá, pessoal? Então, olho no lance. Fazendo aí um resumão rápido aí, o que nós temos aí? Credit Suisse ainda no radar. Como eu falava ontem aí, é euforia, é pânico, depois é euforia de novo, agora não é pânico, mas é um certo receio. Há 2 dias atrás, Credit Suisse fechou com 21% de queda. Ontem teve 20% de alta, agora já está com 5% de queda. E isso contamina os mercados aí. Ontem, a secretária do Tesouro americano se pronunciou dizendo que o sistema bancário americano é tudo tranquilo, tá? Não tem preocupação. O Tesouro americano, juntamente com o Federal Reserve, Banco Central americano, vão dar o aporte necessário para não cometer o mesmo erro que cometeram em 2008, quando tivemos uma crise lá nos Estados Unidos muito grande. Não chegou a afetar o Brasil, como agora também não está afetando o sistema bancário brasileiro, porque o nosso sistema é um sistema bem sólido, né? E os investidores estrangeiros já conhecem esse sistema dos bancos brasileiros. Tanto que o índice financeiro de ontem fechou bem positivo, os bancões aí também performaram bem ontem, e hoje ainda está no radar essa questão aí do Credit Suisse, a questão dos bancos lá norte-americanos, um banco chamado, se não me engano, um banco chamado Primeira República, também com problemas financeiros, mas já estão tentando amenizar os prejuízos por lá nos Estados Unidos. Voltando para a Europa, junto com o Credit Suisse, falamos sobre a elevação da taxa de juros ontem lá pelo Banco Central Europeu em 0,50 base points, né? E na verdade isso já estava precificado pelo mercado, né? Tanto que ontem as bolsas performaram bem à tarde, o nosso Ibov aí performou bem na parte da tarde, depois de 5 dias de queda acabou com uma leve alta, né? Então, seguindo aqui, eu fiz uma colinha, estou baseando-me lá pelo que eu coloquei no Instagram. Os contratos futuros aí mistos, a Ásia, a grande parte da Ásia fechou positivo, Europa misto, e os contratos futuros norte-americanos trabalhando no negativo. Na verdade, agora quase boa parte dos contratos que eu acompanho, contratos futuros, Nikkei aí passou agora para o campo negativo, estava performando melhor. Espanha 0,45 de queda, Alemanha 0,48, 49 de queda. O S&P estava trabalhando positivo, agora está com uma leve queda de 0,15, 0,16 de queda. E o CAC 40 na França com uma queda um pouco mais expressiva, aí, em torno de 0,80 de queda. O Dow Jones 0,30 de queda, o Hang com 0,24, 0,26 e o Nasdaq quase no 0 a 0 aí, ó, 0,01, 0,03, brigando aí na linha
na linha do fechamento, na linha d'água, como a gente diz, né, na linha do fechamento do dia anterior. Então, passados os contratos futuros, nós temos os contratos, as ações, as bolsas, os índices asiáticos já fechados, né? Porém, Nikkei fechou positivo com 1,2, Hansen 1,64, Oslo 1,14 e na Oceania também fechado, lá na Austrália 0,42% de alta. Agora, nesse momento na Europa aí, as bolsas, os índices performando quase no 0 a 0, uma leve alta, uma alta bem pequena, variando aí de 0,14, 0,26 no máximo, né? Só tem agora a Suíça com 0,44 de queda, ainda em função dessa repercussão aí do Credit Suisse, né? E esse banco Credit Suisse, falando novamente sobre ele, há 2 anos ele já estava apresentando problemas contábeis. Somente agora que conseguiram perceber. Somente agora. Por que será? Né? Então isso aí não é por acaso. Não é por acaso. E acaba contaminando aí outras instituições, né? Infelizmente. Passamos então pelos contratos futuros, passamos pelos índices e bolsas à vista na Europa, na Ásia, na Oceania e também na América do Norte. Muito importante, o minério de ferro. Minério de ferro trabalhando em queda, o contrato futuro, e fechou positivo, leve alta lá de 0,44 no porto de Dalian, na China. Isso ajuda a Vale, que no pré-market é uma cotação da NYSE, tá? Cotação da NYSE no pré-market, a Vale trabalhando aí positivo com uma alta de 1,86. Apenas 29 centavos de alta na Vale já performa aí uma variação de 1,86 no pré-market, tá bom? Bom, agora então passando para Petrobras. Petrobras, no pré-mercado, uma alta aí de 1,50. O que contribuiu aí é que durante a madrugada o petróleo teve uma subida bem expressiva, estava com mais de 1% de alta, agora com 0,90, variando em 0,85, 0,90% de alta o petróleo. Tá? Em relação aos títulos americanos, os títulos americanos aí trabalhando mistos, os títulos longos, todos eles de 10, de 20, de 30 anos, todos trabalhando com taxa não muito atrativa, trabalhando no negativo, e os títulos curtos trabalhando no positivo, tá? Os chamados BIL trabalhando no positivo por enquanto. Bom, as moedas, nós temos as moedas aí, as que fazem parte da cesta que compõe o DXY. O dólar perde para todas as moedas, quase todas as moedas, exceto o dólar canadense, que está praticamente no 0 a 0, 0,02% de alta nesse momento, e já está virando negativo o dólar também em frente ao dólar canadense, está ali na linha do 0 a 0, numa briga muito grande ali na linha d'água, ou seja, no fechamento do dia anterior, certo? Os emergentes, o dólar aí trabalhando positivo frente à maioria das moedas emergentes, perdendo para a rúpia indiana 0,06, quase em linha. O rand africano mais uma vez performando bem. Eu ainda não consegui entender por que as moedas latino-americanas, né, dos países emergentes, estão performando tão mal e o rand africano vem performando bem. 0,22 de alta frente ao dólar o rand africano. Tá? O slot polonês também, 0,28 de alta frente ao dólar.
o shekel israelense também 0,08. A rúpia da Indonésia está negativo, o dólar está positivo frente a ela, e o dólar de Singapura performando melhor do que o dólar americano. O won sul-coreano trabalhando também com 0,27 de alta frente ao dólar americano. Então vejam aí, percebam que mercados de moedas emergentes mistos, sendo que o dólar ainda performa melhor frente à maioria das moedas emergentes. Em relação às moedas centrais, o dólar vem performando mal, tá? Não está performando tão bem. Tanto o euro, quanto o ien, quanto a libra esterlina, a coroa sueca e o franco suíço positivos em relação ao dólar. Já o ouro vem positivando, tanto o chal, que a gente chama, né, o ouro a gente chama de chal, frente ao dólar positivo, o gold, né, que é o ouro spot, também trabalhando no campo positivo, 0,83% de alta aí, mostrando uma certa aversão ao risco, alguns investidores procurando ativos mais seguros no momento, tá? Nós tínhamos aí, até agora há pouco, por volta das 7 horas da manhã, nós tínhamos o VIX, que é o índice do medo, estava no 0 a 0, agora está positivo, está positivando forte aí o contrato futuro em 1,72% de alta, e o VIX Spot, com 2,61, tá? Isso vai jogar provavelmente o S&P um pouquinho mais para baixo, e vamos ver se isso aí não vai contaminar o nosso Ibovespa hoje. Lembrando que no pré-market, tanto Vale quanto Petro, até agora há pouco estavam performando bem, tá? Estavam performando positivamente no pré-marketing. Passando então agora, vindo um pouquinho mais para a questão da agenda econômica, já falei que a taxa de juros lá na Europa subiu em 0,50 pontos percentuais. Na Europa aí, os dados de inflação vieram em linha, tá? Vieram em linha nesse início de manhã, e agora daqui a 34 minutos nós temos dados importantes aqui no Brasil, tá? IBCBR, que é uma prévia do nosso PIB. Com essa prévia aí o Banco Central ele toma algumas medidas em relação à taxa Selic, por exemplo, né? E a taxa de desemprego. A taxa de desemprego que será divulgada daqui às 9 horas da manhã, bem na hora da abertura do mercado futuro. Lembrando que ontem nós já fazíamos alguma análise, algum estudo em cima da taxa de desemprego, porque se essa taxa de desemprego for muito alta, nós possivelmente aí podemos ter uma subida no dólar e uma queda um pouquinho maior ali, quem sabe no índice Bovespa, né? Mas isso tudo são análises, são estudos. Não criem viés, tá? Acompanhem o gráfico, aqueles que vão operar hoje, nesta sexta-feira, vão operar tanto o dólar quanto o índice Bovespa. Acompanhem o gráfico. O que estou falando aqui é num nível mais para quem está começando no mercado, para quem está olhando simplesmente esse chimarrão dólar índice, esse nosso morning call, tá? Temos alguns dados importantes nos Estados Unidos, por volta das 10h15 da manhã, 11 horas da manhã, nós temos aí produção industrial anual, produção industrial mensal, referente ao mês de fevereiro lá nos Estados Unidos, às 10h15. 11 horas da manhã nós temos expectativas de inflação, é um dado em Michigan que sai, né? Confiança do consumidor também em Michigan. E depois nós temos leilões de títulos BIL, títulos curtos. Lembrando que eles estão performando bem agora nessa abertura de mercado, né? Nesta manhã. Os BIL, os títulos longos aí nem tanto. Para mim isso mostra até uma certa recessão. E depois aí estoques de gás natural, tá? E no Brasil depois das 17h30, posições líquidas de especuladores
num relatório que está saindo aí às 17h30. Numa sexta-feira já não vai ser tão relevante, provavelmente isso aí pode influenciar alguma coisa na segunda-feira da próxima semana. Ok? Bom, passamos aí pelos dados em geral da macroeconomia, falamos alguma coisa de Brasil, né? Infelizmente o fluxo de capital ainda não está vindo para o Brasil, né? Esse fluxo de capital está trabalhando, como falei aí, bem direcionado para a África do Sul. Não consegui ainda entender o motivo, mas isso aí não é tão importante para nós day traders, tá? E agora, analisando os nossos gráficos, aqui eu tenho, nessa tela principal aqui, eu tenho a movimentação do dólar frente ao real ontem. Vejam que ele bateu exatamente aqui nesse ponto aqui nesse ponto de oferta, e o preço desceu. Quem conseguiu pegar essa venda aqui, eu não fiz essa venda, mas quem conseguiu pegar essa venda surfou aqui uma queda bem expressiva, deu para fazer um bom capital. Hoje nós temos aí, deixa eu só dar uma analisada se houve alguma alteração. O real brasileiro performando bem na CME em Chicago, tá? O preço de abertura aqui, ó, o preço que está trabalhando o futuro do real brasileiro em relação ao dólar lá na CME em Chicago, agora 5,197,50, tá? Caindo bem o dólar frente ao real. Cotação aí com um delay de uns 15 minutos mais ou menos em Chicago, tá? Então 5,197,50, abaixo da taxa do Banco Central, a taxa mensal. Nós temos uma previsão de abertura baseado na paridade em 5,243, 5,244, 5,244, está oscilando ali em 43, 44, tá? O preço justo aí 5,240, essa linha amarelinha que está aqui, 5,240. A taxa do estrangeiro, tá? A taxa do estrangeiro, que seria na verdade o cupom limpo, tá, pessoal? O cupom limpo aí fechou ontem em 5,243,50. Então, se o dólar começar a trabalhar, se mantiver abaixo de 5,243,50, eu vejo um real performando bem em relação ao dólar e um fluxo de capital estrangeiro entrando aí no Brasil. Isso seria muito bom para nós, tá? Nós temos o ajuste ali em 5,261 e uma taxa do Banco Central D-1, a taxa oficial de ontem, ou seja, a taxa PETAX oficial de ontem, que fechou lá em 5,289, aqui, né? 5,289, certo? O que eu tenho de pontos importantes do dólar? Todos esses pontos aqui, 5.273.50, 5.316.50, para mim são pontos importantes. O próprio ponto de abertura de ontem, 5.294, 5.295, também um ponto importante, tá? E eu tenho pontos mais abaixo para buscar, pontos de volatilidade, tá? Olha aí, ó, 5.230.50, acima um pouquinho da taxa mensal do Banco Central ali, ó, 5.209, também um ponto muito importante que ele pode buscar, mas eu acredito que ele poderá ainda, se realmente se refletir o que está acontecendo aí na negociação do futuro de real brasileiro negociado em Chicago, nós vamos ter um dólar podendo buscar ali patamares mais abaixo, regiões de demanda mais abaixo. Nós temos esse ponto aqui que eu considero muito importante, 5.233, aquele, se ele abrir realmente mais abaixo lá,
Aí ele já vai ter rompido essa região de demanda aqui no leilão, né? Então provavelmente ele pode, se ele abrir abaixo, ele pode subir, e essa região aqui de 5.233 pode se tornar uma resistência, né? Nem sempre ele vai fechar o gap se ele abrir com gap no mesmo dia. Porém, eu vejo que o dólar não está performando muito bem em relação às moedas centrais, mas os emergentes, a maioria aí performando bem o dólar. Então, a gente não sabe exatamente aí. A gente tem uma previsão de abertura aí em 5.243, 5.244. E me deixa uma pulga atrás da orelha porque essa cotação tão abaixo lá dos 5.197,50. Vamos ficar espertos aí. A abertura aí pode ter bastante volatilidade, tá? Hoje, sexta-feira. Depois, o que mais que nós temos aí de ponto importante? No dólar, olha, por mais que ele abra abaixo da taxa do estrangeiro, abaixo do preço justo, ele pode vir buscar, ele abrindo aí, ele pode vir buscar esta região de ajuste aqui, para mim é importante. Temos aqui um ponto de, se ele vier de baixo para cima aqui, eu tenho um ponto de oferta, tá? Esse outro ponto aqui para mim é muito importante. É muito importante. Não sei se ele vem buscar, gente. Não quer dizer que ele vai vir ali. Nós vamos ter que ver isso aí durante o transcorrer do pregão. A movimentação aqui, como se darão as ofertas aqui, como que nós teremos aqui de fluxo, né? O que nós vamos ter de fluxo aí, o que nós vamos ter de volume financeiro, quem é que vai estar tomando a iniciativa da negociação, se é o comprador ou se é o vendedor. Então isso aí fica para o momento do pregão. Mas vou deixar marcado aqui pontos que eu considero muito importantes, tá? Essa região aqui, para mim, também é importante. Essa região para mim aqui é muito importante. Essa região aqui pode ser um ponto. Vamos ver aqui o seguinte, vamos pegar uma projeção aqui. Fechou aqui. Aqui. Ó, ele está me mostrando aqui uma região de 50%. Se nós tivermos muito tendenciais o dólar numa queda, ele vem buscar apenas aqui os 5.275 e já volta a descer. Caso não esteja tão tendencial, ele pode buscar até essa região aqui dos 5.295, 5.298, que é a região de VWAP do dia anterior. Eu acho muito importante essa região, tá? Análise aí feita então para o dólar, alguns pontos que eu considero muito importante. E o índice Bovespa, que ontem fechou levemente comprado, fechou no positivo, depois dos últimos 5 pregões, graças a Deus, fechou no positivo, né? No nosso tempo gráfico aí de 10 minutos, ele fechou acima da média de 200, acima da média de 54 períodos, que eu acho um preço justo para o ativo nos 10 minutos, acima da média de... virando o preço abaixo da média de 21 e abaixo da média de 8 exponencial. Isso não quer dizer que ele tenha perdido a tendência. Ainda não perdeu a tendência. Para mim, para ele perder a tendência, ele teria que perder esta região aqui, que é a nossa previsão de abertura. Vamos ver se está ali ainda. Previsão de abertura 103 já mudou. Um pouco mais abaixo, porque o VIX, que é o índice do medo, começou a subir. O VIX subindo, né? O S&P caindo. Aí nós temos aí uma previsão de abertura agora em 103.920 e o preço justo ainda em 103.550. É possível ele buscar o preço justo? É possível. Tá? Vamos acompanhar, como eu disse lá no dólar, vamos acompanhar a movimentação aí para ver o que acontece. Tenho pontos mais acima para o índice? Tenho. Tá? Vamos ficar na expectativa aí de que nessa sexta-feira os investidores sintam-se atraídos pela mesma questão de ontem, que o nosso banco, os nossos bancos aqui performaram bem,
A Vale está performando bem no pré-marketing, a Petrobras também performando bem no pré-marketing. Então aí vamos aguardar as movimentações, certo? Desejo a todos excelentes negócios nesta sexta-feira. Um abraço cordial a todos os senhores que me acompanham. Um excelente fim de semana. Um beijo no coração de vocês por estarem me dando o privilégio da atenção de vocês. E pensem seriamente em inscrever-se no nosso canal. Acompanhem os nossos vídeos aí, as nossas notificações e as nossas publicações em geral, tá? Aqueles que quiserem mais detalhes para poder anotar os dados, podem pegar lá no Instagram, Luciano SS Trader, tá bom? Grande abraço, ótimos negócios, fiquem com Deus e até a semana que vem.